Separe. Hoje é a terceira lição. Eu vou falar com você sobre como nós adquirimos a fé. O que nós fazemos para adquirir a fé? Hoje eu vou te mostrar como receber a fé. Como é que eu faço para minha fé crescer? Como que a fé vem até nós? Vamos começar aqui, então, o primeiro parágrafo. Hoje é a lição número 3, como adquirir a fé. Então, para podermos colocar a nossa fé em ação, primeiro precisamos aprender como adquirir o quê? A fé. Porque como é que eu vou colocar em ação aquilo que eu não tenho? Então tem que aprender como é que eu adquiro, faço a minha fé crescer. Então, vimos o que é fé. A lição passada era sobre a fé verdadeira. Que aprendemos que fé é acreditar que eu já tenho o que eu pedi. Ainda que eu não veja, não sinta e não consiga tocar. Vamos lá. Fé, o que é fé, pessoal? É acreditar na palavra sem olhar para onde? Para circunstâncias. Isso é fé. Eu não olho para aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu ouço. Eu acredito na palavra independente dos 5 sentidos. Então, agora, como que adquirimos fé? Começamos a lição de hoje. Primeira forma, são 2. Hoje eu estudo uma, semana que vem a próxima. Primeiro ponto que está aqui, bem grande, eu destaquei. Primeira forma de se adquirir fé. Qual é a primeira forma? Pelo ouvir. Irmão, a primeira maneira de se adquirir fé é ouvindo. Essa é a primeira forma. E eu quero te ensinar hoje que não é ouvir de qualquer jeito. Porque às vezes, pastor, mas lá em Romanos 10, 17 está dizendo que é só ouvir. Vamos ler aqui? Próximo ponto diz. Vejamos o texto de Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora presta atenção em mim. Não é qualquer ouvir. E é isso que eu vou começar a te explicar hoje. Não é qualquer ouvir que vai fazer com que a fé seja produzida no meu coração. Esse momento agora que você está parando e ouvindo a palavra, prestando atenção no que eu estou dizendo, é o momento mais importante da reunião. Por quê? Porque a fé ela é produzida nesse momento. Só que não é qualquer ouvir, só pegar aqui e ouvir, porque está todo mundo aqui na igreja ouvindo. Mas como é que tem algumas pessoas que crescem espiritualmente e outras que não crescem? Como é que tem pessoas que umas ficam curadas e as outras não ficam? Como é que uns contam testemunho e os outros não contam? Se é só ouvir. E está todo mundo junto aqui agora ouvindo? Está todo mundo agora ouvindo o pastor? Se é só ouvir, por que um conta o testemunho e o outro não conta? Por que um é curado, o outro não é curado? Por que a vida de um melhora, a vida do outro não melhora? Está todo mundo dentro da igreja. Presta atenção que eu vou te falar. Olha para mim. A única hora que vai te dar sono é a hora da pregação. Você não vai ficar com sono em nenhum outro momento do culto. Por quê, pastor? Porque o diabo não quer que eu faça o quê? Ouça. É a única hora que vai te dar sono. Ficou com sono? Fica de pé. Mas não perca esse momento que é o mais importante, que é ouvir a palavra. É a única hora que dá distrações, que às vezes a pessoa vai acompanhar a Bíblia no celular, dá uma notificação do WhatsApp, do Facebook, a pessoa se distrai na rede social e deixa de ouvir. Às vezes a pessoa fica, ai meu Deus, eu acho que eu deixei o bico do fogão ligado, está aceso o fogo lá. Ai meu Deus, vai pegar fogo na casa. Ai meu Deus, eu deixei a porta da casa aberta. Ai meu Deus, eu botei o feijão de molho, a roupa ficou na rua. E às vezes a pessoa até sai do culto, chega lá, não tem nada disso. Tudo uma confusão. O único momento, e é o momento mais importante do culto, esse é o momento da fé ser produzida dentro de nós. Só que não é apenas ouvir. E a maioria das pessoas não dá bola, não presta atenção muito na hora da palavra, fica com a cabeça nas nuvens, para cá e para lá. Irmão, esquece tudo. Às vezes, até se você se perder na Bíblia, não achou o versículo que o pastor falou, anota e esquece. Porque a parte mais importante do culto é a explicação que você vai ouvir. Que nem a folhinha que eu te entreguei hoje. Essa aí você vai ler 300 vezes em casa. Então esquece de ler a folha. Não é importante ler ela agora. O mais importante é a explicação. Porque a folha tu vai levar para casa e tu vai poder ler 10, 15, vai poder dar para alguém, ela é sua. A palavra é a parte mais importante do culto. E essa é a parte que o diabo mais vai te distrair. Ele não quer que você ouça. Porque ele sabe que se eu ouvir,
vai entrar no meu coração, e quando entra no meu coração, a palavra se transforma no quê? Em fé. E é isso que você precisa. Quem quer crescer na fé aqui? Essa é a parte mais importante. Só que às vezes a pessoa não dá bola para a palavra. A pessoa nem presta atenção no culto. A pessoa só quer oração. Quando o pastor diz, vamos orar. Bom, daí a pessoa acorda, aí ela presta atenção, aí ela quer a oração, eu quero oração, agora é a hora mais importante da oração. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Oração sem fé, ela não funciona. Não adianta eu parar e na hora da oração eu me levantar e eu querer receber oração se eu não estou prestando o quê? Atenção. Porque a oração sem prestar atenção, pessoal, ela não funciona. Porque a oração sem fé não vai funcionar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a quem? Então essa é a parte mais importante. Vamos ler de novo? Romanos 10, 17. Lê comigo. Vejamos o texto. O que eu botei na folha? Eu já coloquei os versículos aí para facilitar. O que diz? Todo mundo junto. De sorte que a fé, o que diz a Bíblia? É pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de quem? Mas não é qualquer ouvir, porque tem muita gente que está ouvindo, tem muita gente que participa, tem muita gente que vem no culto, mas como é que o fulano ficou curado, o Beltrano não foi, se foi a mesma pregação? Como é que a vida de um muda, do outro não muda, se é a mesma palavra? Presta atenção que aqui está a chave. A chave é o que eu vou te falar agora. Levanta a mão direita para o céu e diga com o pastor, diga atenção. De novo, repita isso, diga atenção. Terceira vez, eu quero que você fale de novo, diga atenção. Essa é a chave. Se eu ouvir, mas não prestar o quê? Atenção. A palavra não entra no coração. Se eu não prestar atenção, a palavra não entra. E se a palavra não entrar, ela não vira fé. Tem muita gente que ouve, mas a palavra entra de um lado e sai onde? Do outro. Ah, pastor, mas a pessoa está ouvindo a palavra, o pastor está pregando a pessoa, mas se ela não prestar o quê? Atenção. Essa é a chave do seu coração. Quando você presta atenção, a palavra entra no coração e ela muda você. Ela se transforma em fé. Aí você ora e vai ter resultado, mas se eu não prestar atenção, não vai adiantar. Pode saber. O dia que você foi no culto e você prestou atenção naquela palavra, se eu te perguntar o que tu ouviu, tu lembra até agora. Porque quando a gente presta atenção, entra onde? No coração. É que nem quando você ia para a escola. O professor está explicando, tem 40 alunos dentro da sala de aula. Quando acabar a aula, você pergunta. A maioria não sabe o que o professor falou, porque não prestou o quê? Atenção. Mas aquele aluno que prestou atenção, absorveu, ficou ouvindo o que o professor falava, o conteúdo, ficou pegando o que era ensinado, ele prestou atenção. Se chama ele, ele sabe o que o professor falou. E bobeando, pode ser que não precise nem estudar para a prova, porque já aprendeu. Amém. Mas como é que essa pessoa aprendeu? Porque ela prestou o quê? Tudo que eu presto atenção entra no coração. A chave do teu coração é dar atenção. Tu quer que alguma coisa entre no teu coração? Dá atenção para aquilo que vai entrar no teu coração. Você já notou quando você lê um livro? Você abre o livro, começa a ler, você está lendo, mas está distraído, tem música tocando, outro falando, outro conversando, outro terminou, leu 50 páginas. O que você leu, fulano? Nem lembro o que leu. Agora você vai para um ambiente quieto, não tem ninguém conversando, você abre o livro, você está com a mente fresquinha, você começa a ler com muita atenção. Um mês depois, o que você leu naquele livro? Eu li tal coisa, puxa, o autor falou isso, falou, porque eu prestei o quê? Essa é a chave, que abre o nosso coração para a fé entrar, a atenção. Então não é só ouvir a palavra, a fé vem pelo, mas não é qualquer ouvir, é quando eu dou o quê? A atenção. Se eu vier no culto, e não presto atenção na pregação, não presto atenção no que o pastor está explicando e pregando, eu participei do culto, mas a palavra acabou entrando de um lado e acabou saindo da onde? E não virou fé. Vamos ler de novo? Romanos 10, 17. Vamos lá. O que eu coloquei? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de... Mas não é qualquer ouvir. Vamos lá para a explicação. Próximo parágrafo que eu escrevi aqui. A fé... Olha o que eu botei aqui para nós. Ela vem ao nosso coração quando nós
ouvimos, mas olha o que eu botei, isto é, quando nós damos o que, pessoal? Atenção à palavra de Deus. Às vezes ouvimos, mas não escutamos, ou escutamos e não ouvimos. Seja ouvir ou escutar, o que precisamos é compreender o que nos está sendo dito. Veja o que o autor da carta aos Hebreus fala sobre os judeus. Hebreus 4:2, botei na folha. Vamos ler o versículo? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Olha o que diz o versículo. Porquanto ela não estava misturada com a fé naqueles que faziam o quê? Que a ouviram. Então deixa eu só falar para você o que o autor de Hebreus está dizendo. Que a palavra também foi pregada aos judeus. Jesus, antes de salvar os gentios e os apóstolos irem para os gentios, Jesus pregou para quem? Para os judeus. Ele disse, eu vou às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele pregou para os judeus. E eu quero te lembrar que teve um dia que Jesus foi até na terra dele, onde ele nasceu. E quando ele chega lá, ele começa a pregar o evangelho. E sabe que os fariseus, os escribas, aquelas pessoas que conheciam a Bíblia de capa a capa, sabe, tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não tem a fé que precisa ter. Tem gente que foi para a faculdade, fez teologia, estudou a Bíblia pra caramba, mas não tem o quê? Fé. Tem o conhecimento da história, da letra, mas não tem a fé. Porque a fé não é simplesmente você ouvir ou simplesmente você dar uma lida na Bíblia. Os fariseus da época de Jesus conheciam toda a Torá, toda a lei, os sacerdotes, as pessoas da época dele, os escribas, todos religiosos. Só que quando Jesus começou a pregar o evangelho, ninguém prestou atenção no que Jesus falava. A Bíblia diz que eles começaram a dizer assim, mas quem é esse aí? Esse aí é Jesus. É o filho da Maria, filho do José, é o carpinteiro, o irmão dele é o Tiago, o Judas, as irmãs dele estão aqui. Sabe o que a Bíblia diz? Que naquele lugar, Jesus não pôde fazer muitos milagres, senão pequenos sinais. Eles ouviram o que Jesus pregou, mas eles não deram o quê? Atenção. Então a palavra não se misturou no coração, ela não se transformou em fé. E a Bíblia diz que Deus não pôde fazer muitos milagres. Tem pessoas que não prestam atenção na pregação. A pessoa só quer receber a oração. Não, eu só quero uma oração. Na hora da oração a pessoa presta atenção. Mas orar sem fé muda o quê? O que muda, pessoal? Nada. Porque a fé vem na hora da pregação, a hora que eu presto atenção. Sabe quando é que você é curado? Quando você presta atenção na palavra. Sabe quando que você é liberto? Quando você presta atenção. Porque a oração, ela é um complemento da pregação. Porque a pregação, ela produziu fé no meu coração. E a oração é aquele empurrão. É a hora que eu estou colocando a minha fé em ação. Mas não tem como colocar em ação o que eu ainda não tenho. Então a Bíblia está dizendo que os judeus ouviram a palavra, mas não adiantou nada para eles. Porque eles não prestaram o que, pessoal? A atenção. A palavra pode ser a mais simples de todas, mas se eu prestar atenção, ela produz a fé que eu preciso para receber o meu milagre. Por que tem tanta gente na igreja e alguns são abençoados, outros não são? Às vezes dá certo na vida de um, na do outro não dá. O segredo é porque alguns estão concentrados, prestando atenção, e outros não. Jamais deixe a palavra entrar de um lado e sair do outro. Vamos lá. Aí continua comigo. Depois do Hebreus que eu coloquei aqui para você, segue em frente. Então, o que observamos é que eles ouviram a pregação, mas ela não se transformou em fé no coração deles, pois eles não deram atenção ao que estavam ouvindo. Por isso, em seu coração, essa palavra não se transformou no que, pessoal? Em fé. Então, quando você presta atenção, aquilo vira fé, aquele versículo fica dentro de você, você não esquece mais daquela palavra, daquele versículo, daquela pregação. Agora continua comigo, vamos ler o próximo parágrafo que eu escrevi aqui. Vamos meditar no texto de Atos, capítulo 14, do versículo 8 até o versículo 10. Observe quem ficou curado dentre toda aquela multidão. O
que diz a Bíblia aqui no versículo que eu botei? E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, diz a Bíblia, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Agora olha, eu grifei aí o versículo. O que está escrito aí? E este ouviu falar Paulo. Ele ouviu a pregação do Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, ele disse em voz alta, o que Paulo disse para ele? Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou, e ele fez o que, pessoal? Agora todo mundo presta atenção em mim. Paulo orou pelo homem? Não. Paulo viu que ele tinha fé e só deu uma ordem. Pode ficar de pé que você está curado. E o que o homem ficou? Curado. Sem oração. Só porque ele prestou atenção no que o Paulo pregou e aquela palavra entrou no coração dele e se transformou no quê? Em fé. É a fé que faz o milagre. É a fé que faz a obra acontecer. Uma mulher foi atrás de Jesus. Senhor, minha filha está endemoniada. Socorra-me. Depois de todo o inteirinho do que ocorreu, Jesus disse, vai para a tua casa. Assim como você creu, pode chegar lá. Quando ela chegou lá, como é que a filha dela estava? Curada. Como é que a filha dela foi curada? Pela fé. Quando eu ouço aquilo que a pregação diz, eu deixo entrar no meu coração, aquilo se transforma em fé. E é a fé que faz o milagre. Irmão, tinha uma multidão para quem Paulo estava pregando. Mas a minha pergunta, dentre toda a multidão, quantos ficaram curados? Um só. Porque ele prestou atenção no que o Paulo pregava. E aquela palavra produziu fé no coração dele. Agora vamos seguir. Vai lá, continua aqui comigo então. Este coxo foi o único de toda a multidão que ficou curado, porque ele deu atenção à pregação de Paulo, e esta, entrando no seu coração, se transformou no que, pessoal? Em fé. Então, percebemos que a chave para obtermos fé é dar atenção ao que, igreja? A pregação. Quando eu presto atenção, quando eu deixo a palavra entrar, eu sou liberto. A palavra me liberta, meu irmão. Hoje mesmo aqui na igreja eu vi pessoas aqui que às vezes na semana passada a gente orou forte, às vezes a pessoa manifestou, mas hoje a pessoa estava concentrada, prestando atenção na palavra. Você foi orar, a pessoa está liberta. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta você. Deixa ela entrar e transformar você. Então vamos lá, segue em frente comigo. Outro texto que meditaremos é na passagem de Marta e Maria, Lucas capítulo 10, do 38 ao 42. Eu coloquei o versículo aqui, quero que você preste muita atenção. Olha o que diz o versículo aí na nossa folha. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, qual era o nome dela? Repete aí, qual era o nome dela? Mais forte, qual era o nome dela? Então Jesus entrou na casa de quem? Da Marta. Agora presta atenção. Por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada, qual era o nome da irmã dela? Maria. Vamos lá, olha o que eu grifei. A qual, o que a Maria fez? Assentando-se também aos pés de Jesus. O que a Maria fazia? Irmão, a Maria largou tudo. Ela prestou atenção. Ela se concentrou no que Jesus estava pregando. Ela largou tudo para ouvir a pregação de Jesus. Agora olha a irmã dela. E Marta, porém, o que a Marta fazia? Andava, como é que ela andava, igreja? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus diz, o que Jesus diz? Vamos lá. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 38, 42. Vamos ler tudo, depois eu vou entrar em João com você na Bíblia, tá? Observamos que Maria largou tudo para prestar a devida atenção ao ensinamento de Jesus. A Bíblia diz que ela ouvia sua palavra. Enquanto isto, Marta estava escutando, porém sem dar atenção ao que Jesus pregava, porquanto estava fazendo o serviço da casa, ou como o texto diz, ela estava distraída. Vamos ler o final, vamos ler todo
a escrita aqui que eu botei, depois eu abro a Bíblia. Por fim, vamos meditar em João capítulo 11. Eu já abro com você, tá? E veremos a diferença na atitude tomada por Maria e na atitude tomada por Marta, no caso da morte de Lázaro. Aí entenderemos que não adianta apenas ouvir a palavra, mas sim dar atenção ao que é dito. Só dessa forma o que ouvimos se tornará em fé dentro do nosso coração. Ao vir à igreja durante o culto, você apenas ouve a pregação ou dedica a ela toda a sua atenção? Vamos lá? João capítulo 11. Para finalizar, você vai abrir a sua Bíblia comigo, porque esse versículo eu não transcrevi para o estudo. João capítulo 11. João 11. Então, recapitulando, Jesus entrou na casa de quem, pessoal? Da Marta. Só que a Marta não prestou atenção. Quem é que sentou aos pés dele e ouviu a palavra? A Maria. A Maria prestou atenção. A Marta não. A Marta ficou distraída com um monte de coisa que ela tinha para fazer. João, capítulo 11. Todos acharam? Vamos ler com o pastor João, capítulo 11. Eu quero que você entenda o que nós vamos ler aqui. A Marta não prestou atenção, a Maria sim. O que aconteceu? Mais para frente, elas enfrentaram uma situação familiar difícil. Que situação foi essa? O irmão delas, chamado Lázaro, ficou doente. E elas foram até Jesus pedindo que Jesus fosse lá para curá-lo. Jesus não foi, na hora que elas pediram. Foi no tempo de Deus. Jesus chegou lá, o Lázaro já estava morto e enterrado numa cova. Agora você vai ver a diferença do comportamento da Marta e do comportamento da Maria. Você vai ver que quando eu não presto atenção na palavra, aquela fé que eu deixei de receber hoje, às vezes vai fazer falta amanhã. Muitas vezes eu não sei porque que Deus está me dando essa palavra hoje. Eu não sei, mas quem é que conhece o dia de amanhã? Deus. Então Ele sabe porque cada mensagem que Ele nos dá, em cada culto que participamos, Ele sabe o que Ele quer falar conosco. Porque Ele sabe o que vai vir amanhã na nossa vida. E por que eu precisava ouvir aquela mensagem, aquele culto, aquela reunião. Então observa, agora a Bíblia diz assim, segue em frente comigo, João capítulo 11. A Maria, ela vai levar Jesus até o sepulcro. Aí diz aqui o versículo de número 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, Jesus foi aonde? Foi ao sepulcro. E era uma caverna. E tinha uma pedra posta sobre o que, pessoal? Sobre ela. Quem é que levou Jesus até o sepulcro, aonde o Lázaro estava enterrado? A Maria. Foi a Maria que levou Jesus. Aí Jesus vai dizer, leia o 39, e Jesus disse, o que Jesus disse, pessoal? Tirai a pedra. Só que então a Marta, irmã do defunto, disse, todo mundo junto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quantos dias? Então, quando Jesus chegou lá para fazer o milagre, a Maria do lado dele, a Maria levanta. Quando Jesus diz, tire a pedra, a Marta foi lá e ficou na frente da pedra. Senhor, não adianta mais, já faz 4 dias. Senhor, abrir isso aqui, está fedendo. Senhor, não adianta, não tem jeito. Aí Jesus vai falar com ela. Eu quero que você leia o versículo 40. E disse-lhe Jesus, todo mundo em voz alta, quero ver a igreja. Não te hei dito que se creres verás a glória de quem? É uma pergunta, olha para mim. Sabe o que Jesus está dizendo para Marta? Marta, eu não falei para você que se você cresce, você veria a glória de quem? Mas o dia que Jesus pregou para ela dentro da casa dela, ela estava prestando atenção ou ela estava distraída? A palavra que ela não deu atenção fez falta para ela nesse dia. A palavra que ela nem deu bola fez falta para ela. Jesus disse, eu já te falei, você não lembra? Que se tu creres, tu verás a glória de quem? Mas por que ela não lembrava? Porque ela não prestou atenção. Na hora que ela precisava da fé, na hora que ela precisava do milagre, ela não tinha fé. Ela disse, não tira a pedra, não tem jeito, não tem solução, porque agora ela não tinha fé. Por que ela não tinha fé? Porque naquele dia, ao invés de largar tudo, sentar aos pés de Jesus, prestar atenção na palavra, fazer os deveres de casa depois. A casa dela, ela tem qualquer dia para arrumar. Jesus pregando para mim, eu não tenho todos os dias. Ela, em vez de largar tudo e ouvir Jesus,
ela preferiu fazer as tarefas de casa do que ouvir Jesus. Quantas vezes a gente deixa de vir na igreja para ouvir a Deus por causa de qualquer coisa? E às vezes aquela palavra que Deus ia me dar, aquilo que Deus ia falar comigo, eu nem sabia, mas lá na frente viria uma luta e aquela palavra já era a preparação, ia me passar a fé, o ensinamento que eu precisava para vencer aquela batalha. Como que adquirimos fé? Não é só ouvir, eu tenho que fazer o quê? Prestar atenção no que Deus está falando comigo. A palavra que a Marta não prestou atenção fez falta nesse dia. A Maria não. A Maria levou Jesus ao sepulcro, estava lá diante da pedra. Talvez a Maria ia começar a empurrar a pedra para rolar. Mas por que a Maria tinha fé? Porque ela largou tudo para ouvir quem? Jesus. Irmão, na hora de ouvir a palavra do culto, essa é a hora mais importante. Não deixe nada te distrair. Não deixe nada tomar sua atenção. Pastor, e se der vontade no banheiro? Segura firme. E se começar a vazar pela perna? Aguenta. Não é brincadeira. Amém? Mas você tem que segurar firme, porque agora é a hora que eu estou ouvindo o quê? A palavra. E essa é a hora que a fé vai entrando no coração. Cada palavra que você vai ouvindo, você vai abrindo o coração, você vai prestando atenção, a fé vai entrando, vai sendo produzida. Pastor, a palavra pregou, eu gostei, falou comigo, mas não entendi, eu não estou passando. Talvez hoje eu não estou passando, mas no dia que eu passar, eu dei a devida atenção e eu tenho a fé que eu preciso para viver o meu milagre. Não deixa nada impedir você de dar atenção quando Deus quiser falar contigo. A fé não vem só por ouvir, tem que prestar atenção. Na próxima reunião, eu vou te mostrar uma outra forma que nós podemos usar para adquirir a fé, sem ser Romanos 10, 17. Quase ninguém conhece isso, mas na próxima reunião eu vou te ensinar. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.